porque a situação está complicada. Havia dito outro dia, a solução encontrada para que a gente continue tendo as aulas, aí pelo Didácio, foi muito adequada, que é o virtual, ok? Até que a situação fique aí próxima à normalidade. Enquanto isso não ocorre, vamos clamar nossas forças, a espiritualidade, independente da sua religião, para que possamos superar essa dificuldade. A travessia será longa e esperamos que ao final todos consigamos. Tá bem? Dito isso, pessoal, nós também precisamos destacar uma coisa. Está tendo uma inconsistência no nosso encontro de sexta-feira, né, por conta ou de horário ou uma questão técnica. O que nós vamos, num primeiro momento, valorizar? As segundas-feiras. Todas as segundas-feiras teremos 2 aulas, isso sem nenhum problema, ok? Também vocês farão uma prova amanhã, não é isso? Amanhã, essa semana. E esta prova, o conteúdo que será cobrado lá, é o conteúdo, inclusive, que já foi visto aqui numa revisão. Deixa eu ver se eu cadê você? Revisão de Dácio. Eu tinha colocado bem no comecinho, revisão, primeira revisão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Primeira revisão de Dácio. Primeira revisão 2021. Está aqui. Olha o de Dácio. Já apareceu. Bom, que temos mais? Para continuar o conteúdo hoje, terceiro CED. Olá, Mariana Silva de Souza. Você que entrou sobre a questão da aula naquele dia. Perfeito. O que nós temos para hoje? Na aula anterior, nós falávamos sobre João de Deus, Lima Souza Neto. Bom dia, amigo. Nós falávamos sobre o processo de colonização do Brasil, a escolha da cana-de-açúcar, a montagem do sistema açucareiro, a estruturação da grande produção, que era o que? A plantation açucareira. E hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo. Nesse primeiro momento, olá, Pablo, eu comento esse conteúdo e no segundo podemos até comentar questões, se assim for o caso. Qual é o conteúdo que nós temos na sequência? Só lembrando que até o mês de abril nós estaremos fazendo revisão de conteúdos que vocês estudaram no ano passado. Qual é o conteúdo que está agora na pauta para ser revisado? São as chamadas invasões estrangeiras. Quando se fala de invasões estrangeiras no Brasil colonial, nós podemos recorrer aqui até um mapa. Vamos ver se ele vai aparecer aqui para nós. Por exemplo, por que os holandeses que já estavam no Brasil tiveram que invadi-lo? Se eles já estavam aqui, tinham boas relações com os portugueses. Relembrar aquilo que a Tatiana já trabalhou com vocês no ano anterior, o ano 2020. Confere? Então é isso. Esse é o grande lance. Calma aí. Muito bem. Vamos para cá. Compartilhando com vocês a seguinte situação. Lá, 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 lá. E então, nós vamos entender, queridos e queridos do Didácio, o que houve as chamadas invasões estrangeiras no Brasil colonial, ok? Mas observe bem por que aconteceu isso. Porque outros europeus, como franceses, ingleses
e principalmente os holandeses, que são as invasões mais consistentes. Por que ocorreram tais invasões? Então vamos lá. Nós já vimos que pela partilha colonial, e quando você quiser se manifestar, o faça via chat, via microfone, fique à vontade para participar, por favor. Mas eu dizia, quando nós falamos de expansão marítima europeia, isso no primeiro encontro, nós falamos que Portugal e Espanha foram pioneiros nesse processo de expansão. E que Portugal e Espanha foram também pioneiros na divisão colonial, na partilha colonial. Mostrei aqui a divisão da chamada Bula Intercetera, ou Intertera, ou Intercoetera, e depois o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem. Só que o Tratado de Tordesilhas beneficiava apenas Portugal, Espanha, ficando fora, ficando sem acesso a essas terras, franceses, por exemplo. E os franceses não aceitaram essa partilha. Então, nós vamos ver que a reação primeira ao Tratado de Tordesilhas se dá justamente com os franceses. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó, as invasões francesas. Eu fiz uma espécie de histórico dessas invasões. Os franceses já estavam aqui no Brasil colonial desde 1500, 1503. Eles, por não aceitar o Tratado de Tordesilhas, e, aliás, exigiu um testamento de Adão e Eva, então eles estavam com frequência aqui na costa do Brasil, contrabandeando o pau-brasil, mantendo relações com algumas tribos com as quais praticavam o escambo, isto é, troca de produtos de baixo custo europeu por algum serviço, né, dos nativos, inclusive no corte do pau-brasil. Então, só que eles passaram dessa fase. Se até ali 1530 era uma presença, digamos assim, sem fins de fundar a colônia, a partir da década de 50 do século XVI, os franceses mudaram completamente a relação e aí passaram a ter o que? Interesse em fundar a colônia no Brasil. E conseguiram, fundaram uma colônia no Rio de Janeiro, a chamada França Antártica. Essa França Antártica perdurou aí por 12 anos. França Antártica. Inclusive, tem um filme que aborda essa temática aí, que é o filme Vermelho Brasil. E o que tem no filme? Claro que você vai assistir, não é isso? Bom, então, a presença francesa no Rio está ligada a dois fatores. O primeiro deles, os interesses religiosos, porque quem estava liderando essa tomada do Rio eram os calvinistas franceses, também chamado de huguenotes, sobre esse tema reforma religiosa, sobre esse tema conflitos da fé. Eu posso sugerir a vocês alguns filmes, dentre eles Rainha Margot, para os mais exagerados, Margot. Posso sugerir a você O Poço e o Pêndulo. Posso sugerir a você Ana e o Rei. Posso sugerir a você Em Nome da Rosa. Posso sugerir a você aquele que eu acho, inclusive, melhor, mas aí é uma visão minha, que é o filme Jordano Bruno e a Santa Inquisição. Você já deve ter assistido ao menos um destes aí. Se não, está perdendo tempo. Bom, outro interesse que está envolvido nessa questão são os interesses econômicos. Não era só abrigar refugiados calvinistas, mas também ter uma montagem de uma estrutura econômica que gerasse lucros, ok? Então, se estruturou bem, os franceses tinham boas relações com os nativos, mas, de forma sistemática, o Estado português começou a resistir a essa presença francesa. Então, no terceiro governador-geral, Mendes Sá, ele designa o sobrinho dele, Estácio de Sá, para organizar essa resistência aos franceses. Estácio de Sá acabou até sendo morto nesse conflito. Mas da ação dele, ocorreu a fundação de um povoado, que é o povoado São Sebastião do Rio de Janeiro, que deu origem à atual cidade do Rio. Então, a cidade do Rio de Janeiro surgiu da luta dos portugueses contra os franceses. Bom, os franceses em 1600, ou melhor, 1567 acabaram sendo expulsos do Rio. Não desistiram do Brasil. Tentaram, no começo do século XVII, na cidade, aliás, no Maranhão, onde, liderados por um cara chamado Daniel de Latoche, o Daniel de Latoche, ele fundou
um forte chamado Forte Saint-Loup, que deu origem à cidade de São Luís. A cidade de São Luís é uma cidade sui generis, porque ela foi fundada antes, ocupada pelo povo nativo tupinambá, né, que tinha uma cultura muito rica. Depois, tentada ali uma colonização pelos portugueses, no sistema de capitanias, acabou fracassando. Aí vem os franceses e fundam a cidade de São Luís. Então, São Luís, fundada pelos franceses, depois retomada pelos espanhóis, que estavam no comando da União Ibérica, depois invadida pelos holandeses e só mais à frente retomada pelos portugueses. Eu quero até combinar com vocês uma viagem para São Luís no segundo semestre, para visitarmos o centro histórico de São Luís, que é, inclusive, patrimônio cultural da humanidade. A cidade de São Luís só perde em arquitetura barroca para a cidade de Salvador. Trataremos disso depois. Tanto aí, ó. França Equinocial, 1612 a 15, foi uma presença breve dos franceses. O que motivou? Basicamente, dois fatores: rivalidade França-Espanha e o outro fator, interesse mercantilista do Estado francês. Ok? Mas uma forte repressão que partiu do Recife acabou, então, expulsando os franceses do Maranhão, mas não sai do Brasil, vão para a atual Belém. Né? Mas também não tem sucesso em Belém, se retiram do Brasil e vão para a Guiana Francesa, onde ocupam até hoje. É outro lugar também que eu pretendo levá-los, mas aí as viagens internacionais ficará para um outro momento. Ok? Muito bem. Uma perguntinha aqui para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Por favor, faça. Enquanto você pensa e participa, eu vou molhar a garganta. E aí? Tudo no aguardo? Tá tudo bem? Estão compreendendo? Querem fazer alguma intervenção, por favor? E professor, por que é que aqui no Brasil eles não falam muito sobre a Guiana Francesa? Porque, tipo, isso é muito desconhecido. Muito bem. Bom, primeiro, querida Sabrina Lopes, quero agradecer você pela participação. Isso decorre, Sabrina, durante muito tempo o Brasil ele não via América Latina, América do Sul. O Brasil ou era relações com a Europa ou com os Estados Unidos. Havia um desprezo muito grande. E algumas áreas que, do ponto de vista econômico, acabam não, digamos assim, tendo tanta importância, elas ficam à margem, literalmente, tá certo? Isso decorreu até o Brasil praticamente só tinha relação com a Argentina. Dos anos 90 para cá é que o Brasil mudou a relação com os vizinhos, porque aí começou lá no governo do Sarney, aqui no Brasil, do Stroessner no Paraguai, do Raul Alfonsín na Argentina, começam as discussões para a criação de um mercado comum, né, entre, pelo menos, os países mais próximos. E aí veio a ideia do Mercosul. A partir daí é que o Brasil mudou completamente a relação com os seus vizinhos. Mas a Guiana Francesa, também pela distância, acabou não tendo tanta, digamos assim, relevância nesse aspecto. Mas, inclusive, eu quero levá-los lá. Sabrina Lopes, não sei se você conhece a Guiana Francesa. Recentemente eu vi lá, estava tendo oportunidade para quem quisesse trabalhar lá, professor, inclusive. O governo de lá estava oferecendo um curso, né, pelo menos de conversação, 6 meses para você trabalhar lá na Guiana Francesa e com um salário que aqui equivalia em torno de R$ 20.000. Bem, mas de fato eu preciso concordar com você que essa parte da América ela é esquecida. Veja, a própria América do Sul, querida Sabrina Lopes, boa sua participação, ela também é esquecida, tanto que muitos brasileiros, quando viajam, né, em tempos não pandêmicos, quando eles dizem assim, eu vou para a América, vai para os Estados Unidos, vem cá, meu filho, mas você não está na América? Não, é como se a América do Sul não fosse América. Então, há essa cultura do desprezo, como há a cultura do desprezo pelas regiões, micro-regiões dentro do país, como há esse desprezo do homem urbano pelo meio rural, e por aí vai. Mas bem colocado aí
a sua fala sobre Guiana Francesa, ok? Lá na cidade de Cayena, onde eu quero levá-los também no segundo semestre, todo mundo preparando seus passaportes para que possamos ingressar. Lógico, só depois da vacina, porque agora é critério internacional. Ok, Sabrina? Tudo bem? Atendi sua inquietação, por favor? Sim, professor, entendi. E eu Obrigada. agradeço a você pela participação. Mais alguém quer se manifestar, por favor? Se não houver manifestações nesse momento, eu volto para aqui, para o slide. Como é que nós estamos lá? Outras importantes invasões, e aí, amigos, para entendermos mesmo invasões estrangeiras no Brasil, nós precisamos considerar duas coisas. Primeiro, Portugal era de fato o dono do Brasil, que já é um erro, né? Porque você quer de diferentes povos. Mas, no período moderno, Portugal, dentro de um quadro de expansão marítima, acabou se apossando dessas terras. Então, acontece um fato na Europa que repercutirá de modo significativo no Brasil, que foi a denominada União Ibérica. Se você não compreender a União Ibérica, terá dificuldades para entender por que os franceses invadiram o Brasil. Se você não compreender a União Ibérica, terá dificuldades para entender por que os holandeses, que já estavam aqui, tiveram que invadir o Brasil. Então, vamos lá? O que antecedeu a União Ibérica? Primeiro, o que é que se chama de União Ibérica? É a união de Portugal à Espanha por 60 anos. E por que isso aconteceu? Aconteceu por este momento aqui. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele foi o último rei da dinastia de Avis. Ele morreu em 1578 nas lutas chamadas guerras religiosas no norte da África. E aí criou-se toda uma lenda em torno da morte dele. Qual foi essa lenda? Primeiro, o corpo dele não foi encontrado. Não foi encontrado ou foi planejadamente ocultado. Mas o certo é que criou-se uma lenda de que Dom Sebastião vivia, ele não havia morrido, ele havia partido para os céus buscar forças para salvar o povo português. Olha, olha, olha. O que significou isso? O surgimento bem gradual de uma lenda, né? Um mito chamado mito do sebastianismo, que veio até hoje, ele existe até hoje. Dom Sebastião ainda vive. E tem um culto sebastiânico e tal. Pois bem, ele morreu em 1578 e ele não deixou filho varão, né? Então, o Dom Sebastião, o que acontece? Não tendo esse herdeiro para assumir o poder, um tio dele, o cardeal infante Dom Henrique, assumiu o comando de Portugal. Só que o tio dele já era um cidadão bem idoso, morreu 2 anos depois, 1580. Então, Portugal ficou órfão politicamente. Aproveitando-se dessa situação, um cara chamado Filipe II, rei da Espanha, ele era bisneto de um rei de Portugal. Então, ele acabou unindo Portugal à Espanha. Suas colônias também ficaram sob o domínio da Espanha. O Brasil, por exemplo. Então se dizia Portugal e Espanha, duas coroas, um só rei, que era o rei Filipe II. Está aqui, ó. Poderio espanhol, Filipe II. Filipe II, num determinado momento, numa cidadezinha chamada Tomar, em Portugal, ele prometeu que não iria interferir nas colônias portuguesas. Chegou a dizer: quem vai governar Portugal? Os portugueses. Quem vai governar as colônias portuguesas? Os portugueses. Nós vamos só proteger. Mas, na prática, não foi isso que houve. Por quê? Todos os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal. Por via de consequência, atacaram seus domínios. Foi o caso dos franceses no Maranhão, foi o caso dos ingleses nos portos da colônia e principalmente os holandeses, que aí é um caso mais complicado que eu vou já explicar por que os holandeses que já estavam aqui tiveram que invadir o Brasil. Tá bem? Algumas mudanças aqui, por exemplo, criação do primeiro Tribunal de Justiça do Brasil. Como chamava esse tribunal? Tribunal de Relação na Colônia. É o primeiro Tribunal de Justiça do Brasil. Antes, pessoal, tudo que era decidido no Brasil era julgado em Portugal. Não havia tribunais aqui. A partir de 1609,
Atenção você, futuro advogado. Atenção você, futura advogada. Este aí é o primeiro tribunal que passa a valer aqui no Brasil. Ok? Depois, com a mudança da capital, esse tribunal muda para o Rio de Janeiro. Hoje, qual é a instância maior da justiça brasileira? Supremo Tribunal Federal. Ok? Aplicação das leis filipinas no Brasil. Antes, as leis que valiam no Brasil eram as leis de Portugal, também chamada de Manuelinas. Agora são as leis da Espanha, como o rei era Filipe, chamado Filipinas. Tratado de Tordesilhas, ele foi anulado na prática. Por quê? Porque agora Portugal e Espanha estavam sob o mesmo domínio. Também houve uma divisão do Brasil em 2 estados. Eu acho que eu registrei isso aqui para vocês. Deixe-me ver. Cadê você, Brasil? Aqui é o Brasil. Olha aqui, os 2 Brasis. Nós temos o Brasil, Estado do Brasil, capital Salvador, Estado do Maranhão, capital Saint-Lô. Qual foi a ideia da coroa espanhola em dividir o Brasil em 2? Aqui era para facilitar o combate aos invasores estrangeiros, especialmente os franceses. Não pode esquecer isso. Aqui é uma demonstração, não está bem óbvio, mas é uma demonstração dos territórios, né, do Império Habsburgo. Veja como era uma área muito grande. E também depois os territórios em verde, que era de Portugal, que acabam ficando sob a influência da Espanha. Então nós temos aí um crescimento exponencial dos domínios do Filipe II, ok? É isso aí. Isso aqui é outro tema que eu trato daqui a pouco. Voltemos, Brasil. Olha aí. Bom, fomos até a divisão do Brasil em 2 estados. Aí vem o caso holandês. Por que os holandeses tiveram que invadir o Brasil? Vamos aqui. Os holandeses, de fato, já estavam na colônia desde a montagem ali dos primeiros engenhos, praticamente. Os holandeses foram os grandes financiadores dessa estrutura de produção de cana-de-açúcar. Só que eles, holandeses, tinham boas relações com Portugal, 70% dos lucros iam para a Holanda, aí era uma beleza, tudo bem. As refinarias de açúcar ficavam em Amsterdã, Holanda, Antuérpia, atual Bélgica. Então, os holandeses é quem dominavam a venda de açúcar na Europa, daí a alta lucratividade. Ocorre que a Holanda, jovens, era colônia da Espanha. Então, o que aconteceu? Quando Filipe II assumiu o comando da Espanha, ele impôs para todas as colônias o
o Pernambuco. A partir daí, consolida-se um domínio no Pernambuco, e esse domínio vai se estender até 54, então de 30 a 54. Lembrando que os holandeses ainda invadiram o Maranhão, tiveram lá na área de São Luís de 1641 a 44, tá bem? Mas acabaram sendo expulsos em 44. No Pernambuco ainda fica até 54. Vale a pena, e eu coloquei isso aqui para a gente relembrar, quem foi Domingos Fernandes Calabar. Ele era um luso brasileiro que conhecia bem a região e ensinou os holandeses como se desvencilhar das armadilhas colocadas pelos portugueses. Bem, um outro destaque também nesse período é que durante as guerras do açúcar, muitos escravos fugiram, e fugiram com destino certo, Quilombo dos Palmares, Quilombo dos Palmares, ok? Não esquece disso. É isso aí, vou permitir aqui voltar um pouquinho para saber se tem alguma participação popular. Por favor. E aí, pessoal? Marcos, Sabrina, Ana Caroline, Alexandre, alguma pergunta? Alguma participação? Por favor. Tudo bem? Então, relembrando esse conteúdo que vocês viram ano passado. Tudo bem? E aí? E aí, povo? Dacianos estão muito calados nessa manhã 1º de março. E aí? Por favor. Ruth Santos, obrigado, já não estou mais só. Gostei dessa sua devolutiva, desse feedback. Isso aqui é que é importante. Obrigado a você, querida. Vamos lá, vamos voltar para cá, Brasil. Tudo bem. Bom, os holandeses perceberam que administrar o Brasil a partir da Europa ficava muito caro e pouco consistente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão enviar para cá um governo próprio. Quem é esse governo próprio? É o governo de um cidadão experiente, militar, administrador, o nome dele João Maurício de Nassau e Siegen. Então ele vem para cá com 2 propósitos. Primeiro, consolidar o Brasil holandês. Outro propósito é expandir esse Brasil holandês. Então ele vai tomar 2 medidas que serão impactantes. Lembre-se do ano passado. Medida 1, ele estabeleceu como religião oficial o calvinismo, mas permitindo tolerância religiosa. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto foi emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro para quem, Cláudio Nunes? Para os proprietários de engenho, cujos engenhos estavam em deterioração, porque estava havendo guerra, muitas destruições, muitos escravos fugiram, então os senhores de engenho estavam precisando de dinheiro. Olha o que faz o Nassau, oficializa o calvinismo, mas não persegue. Imagine Sabrina Lopes, Ruth Santos, você vivia no Brasil holandês, você era católica. O Brasil holandês oficialmente era calvinista, mas nenhum católico seria perseguido. Ótimo, então o povo gostou. E aí dinheiro para os ricos. Então ele conseguiu agradar o povo e a elite. Então esse foi Nassau. E aí começou também a desenvolver incentivos para a ciência, né? Exploração da botânica, por exemplo, trazer cientista para montar o primeiro observatório astronômico das Américas, trouxe retratistas como Albert Colt, Franz Post, para retratar o Brasil nassauviano, o Brasil holandês, a Nova Holanda, ok? Construiu uma série de equipamentos urbanísticos, como prédios, palacetes, no Rio, lá em Recife, inclusive pontes. Eu vou mostrar uma ponte para você aqui, que é do tempo de Nassau, século XVII. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Está aqui. Vamos chegar a essa ponte, chegamos. Essa ponte aí, pessoal, foi construída no 17. Recife, que é chamada Mesopotâmia brasileira, pois isso aí foi construído no século XVII. Eu vou levá-los ao Recife, nós vamos visitar o Marco Zero, é o começo, né, do Recife. Essa ponte, para você ter uma ideia, quando foi para inaugurar, o Nassau, muito esperto, que ele gastou dinheiro do bolso para fazer a ponte.
E aí depois ele viu que tinha gasto muito dinheiro, então ele criou uma estratégia para recuperar, digamos assim, o dinheiro investido. O que é que ele fez? Ele divulgou, mandou divulgar que iria botar um boi para voar no dia da inauguração da ponte. Pois não é que ele conseguiu enganar as pessoas, que ele mandou empanar um boi, e aí depois e deixou lá num local estratégico. No momento da inauguração, ele mandou, então, subir um boi mesmo, as pessoas viram o boi se deslocando. Acontece que o que voou foi puxado por cabos, era o boi que estava empanado. Então, nesse país, nós já tivemos até boi voando. E aí nós vamos levá-los ao Recife para que você ouça essa história de um guia, ou uma guia que fica bastante interessante quando você ali aparece, ok? Então, eu vou levá-los, evidentemente. Este aqui, pessoal, é um mapa de referência da questão das invasões, o que era Tordesilhas, o que era de Portugal, e aqui você tem os ataques que eram feitos pelos estrangeiros, espanhóis, por exemplo. Esse aqui é o símbolo do bandeirismo, eu não vou falar disso agora, ok? Voltemos ainda para Nassau, o que temos mais? Temos isso aqui, ó, Nassau, o Brasil holandês. Lembrando que falei de quilombo, né? O quilombo dos Palmares, ele cresceu muito com essa invasão holandesa. Por que isso aconteceu? Muitos escravos aproveitaram as guerras para fugir. Já havia o quilombo de Palmares. Palmares começou a ser formado ali por volta de 1600. Então, 1640 e 1637 já era um quilombo com muitas pessoas. E, na oportunidade, os escravos aproveitavam para fugir em direção a Palmares. Palmares que chegou a ser destruído, tanto por portugueses quanto por holandeses. Ok? Bem, o governo Nassau foi uma verdadeira lua de mel, de 1637 a 44. No have problem, não teve problema, porque ele tinha uma boa relação com o povo, boa relação com a elite. Acontece que a partir de 44, a situação mudou completamente. Nassau continuava pedindo dinheiro à Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias disse: olha, se você quer dinheiro, receba o que você emprestou para os senhores de engenho aí no Brasil. Acontece que, para receber esse dinheiro, só tinha uma maneira: cobrar um dinheiro que era para ser pago a prazo de uma vez só. Aí Nassau não ficou, digamos assim, otimista com essa proposta. Nassau não aceitou essas orientações. Nassau foi orientado também a suspender a tolerância religiosa. O certo é que Nassau não se submeteu a essas decisões da Companhia das Índias Ocidentais. Então, o que é que fez? Ele acabou sendo substituído. Nassau foi substituído e aí provoca uma mudança radical na relação Holanda-Brasil. Daí é que os proprietários de engenho, senhores de engenho, junto com negros, junto com índios mestiços, vão juntar-se contra os holandeses, num movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana, questão Enem 2019. Essa questão perguntava apenas o que os senhores de engenho queriam, a que eles estavam resistindo. Lógico, a perda econômica, eles estavam lutando pelos seus interesses econômicos, ok? O que foi então o movimento Insurreição Pernambucana? Foi a expulsão dos holandeses do Brasil. Movimento que juntou brancos, negros, índios, André Vidal de Negreiro, João Fernandes Vieira e um índio conhecido como Felipe Camarão. Este é o movimento de nome Insurreição Pernambucana. Depois de quase 10 anos de lutas, os holandeses acabaram sendo expulsos do Brasil. Quem vai contribuir para essa expulsão deles? Ingleses, com armas e munições. Aí então acaba a chamada, veja só, essa presença holandesa no Brasil termina aí, ok? Só em 1661, Portugal e Holanda assinaram um acordo, no qual Portugal acabou pagando a Holanda pelos benefícios que foram implementados aqui no Brasil colonial, ok? A partir de 1642, o que nós temos? Uma mudança completa
nas relações colônia-metrópole, porque Portugal criará o Conselho Ultramarino, e aí vai tirar um pouco da autonomia que a colônia tinha, ok? Dito isso, meu povo, agora eu vou de novo aqui. Cadê você? Não está aparecendo a ponte, querida Ruth? Não apareceu a ponte? Foi isso que você falou? A ponte sumiu? O que aconteceu? Vamos de novo. Não apareceu essa ponte aí para vocês? Olá, Ruth. Agora sim. A Ruth disse que não, não. Nelson também disse que não. A Ruth disse que agora sim. E o Nelson? E aí, meu amigo Nelson, agora sim? Apareceu. Está tendo um mistério. Eu acho que foi naquela hora, o João de Deus, que o boi voou. Sabia? Vamos ver aqui. Pois bem, essa daqui é que eu vou levá-los para a gente passar lá, né? Alguém usa o áudio aí? Tá legal agora? Responde aí, por favor. Sabrina, tá vendo legal aí? Tá. Pronto, meu grande amigo. Olha aí, essa é a ponte. Aliás, tem muitas pontes no Recife, mas eu coloquei essa aqui, é do século XVII, né? E vai direto ao Marco Zero. Eu vou com vocês ao bairro mais antigo do Recife, que é o chamado Recife Antigo, e concentra aqui várias construções do tempo de Nassau. Ok? Então aguarde que você será contemplado. Viagem de Tárcio no Recife. História e o Tárcio. Eu, Sabrina Lopes, Giovana Dias, João de Deus. Pessoal, é isso aí. Bom, então, querida Ana Caroline, o que nós vimos até agora, pessoal, foi o que estudaram ano passado. E aí, então, nós estamos avançando ao máximo para chegarmos mais recente, porque se não tivesse tido esse período de revisão, nós já iríamos estudar o quê? Segundo Reinado, República e por aí vai. Mas como é para retomar, estamos indo até ali, ao período da chamada, digamos assim, Brasil Colônia. É isso aí, povo de Deus. Povo de Deus. Vale lembrar que nós tivemos também um outro aspecto importante dessa situação aí, é que os ingleses, por exemplo, os ingleses eles não invadiram o Brasil para fundar colônias. Os ingleses eles atacaram os domínios ibéricos, mas com dois propósitos. Primeiro, acumular riquezas. E aí nós vamos ter os chamados, eles utilizaram duas estratégias, eram os corsários e os piratas. Quem eram os corsários, Cláudio Nunes? Bem, eu posso colocar isso aqui para você sem nenhum problema. Corsários. Corsários eram os chamados navios, navios oficiais. Navios oficiais, beleza? E os piratas. Bem, os piratas. Professor, parou de Olá, apresentar. Não está aparecendo aqui, não. não está aparecendo. Vou já primeiro agradecer você pela devolutiva e retorno já já. Valeu, querida. Um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Valeu. Sabrina, bom, é bom que já vai aparecer corrigido para vocês. Olha aí. Agora apareceu, Sabrina? Apareceu, apareceu. Perfeito. Então nós temos aí o quê? Os ataques ingleses. Os ingleses eles não queriam fundar colônias, porque qual foi a conclusão deles? Que colônia sairia muito caro. A colônia iria exigir muitos gastos. Então a colônia demandaria, digamos, muito mais investimentos. O que é que eles concluíram? Nós vamos é o seguinte, nós vamos
atacar, nós vamos acumular dinheiro sem gastar muita coisa. Então, eles utilizaram duas estratégias, dizia eu. Primeiro, os corsários. Quem eram os corsários? Navios oficiais, navios da própria coroa inglesa. Aí pilhavam ouro, né, prata, às vezes açúcar nos portos do Brasil, e havia também os navios particulares, que eram dos piratas. A Inglaterra, sabe-se disso, ela estimulou a pirataria. Por quê? Para onde iam as riquezas pilhadas pelos corsários? Para a Inglaterra. Para onde iam as riquezas pilhadas pelos piratas? Para a Inglaterra. Então, a Inglaterra foi a nação que mais acumulou capitais primitivos. Isso lá à frente, o que vai ocorrer? Junto com outros fatores, dará à Inglaterra condições de ser a pioneira no processo de revolução industrial. Okay? Então, vocês também viram isso ano passado. Por isso que eu coloquei os impactos, né? A acumulação primitiva de capitais, né, que contribui para que a Inglaterra seja, no futuro, pioneira no processo de revolução industrial. Ok, meu povo? Tudo bem? Tudo bem? Nós temos outros conteúdos, esses já são um pouco mais, por exemplo, bandeirismo, por exemplo, a ocupação do Sul. Estes são temas que deverão ser trabalhados um pouco mais à frente. A partir da próxima semana, nós podemos trabalhar isso aqui. Também vou falar para vocês da ocupação do interior, como se deu a ocupação do Nordeste brasileiro, o que foram as entradas, o que foram as bandeiras, os tratados de fixação de fronteiras, que nós já mostramos aqui para vocês. Por exemplo, como se construiu essa questão dos tratados de fixação? Como houve essa ampliação desse território, que era da América Portuguesa, e aí foi além de Tordesilhas? Como se deu isso? Como se deu a ocupação do Sul? Como se deu a ocupação da região amazônica? Como se deu a ocupação do Brasil Central? Goiás, Mato Grosso, por exemplo. Como se deu a ocupação aqui do Brasil, do interior do Nordeste brasileiro? Aí nós vamos dizer que a pecuária foi fundamental, tanto que teve um rio aqui. Uma perguntinha, pessoal. Qual é o maior rio brasileiro, por favor? Qual é o maior rio brasileiro? Estou no aguardo. Alô, terceiro ano. Qual o maior rio brasileiro? Pode pesquisar aí, não tem problema não. Qual é o maior rio brasileiro? Quem que respondeu no chat? Rio Amazonas, o Nelson Nunes pergunta. E aí? Tem mais? Professor, não é aquele que passou naquela novela lá, não? Qual novela e qual rio? Meu Deus do céu, eu não lembro o nome do rio, mas é uma novela que até o ator morreu no meio da novela. Letícia, você está falando do São Chiquinho, é? É, Muito bem. O São Chiquinho, também conhecido como Rio São Francisco, também chamado de Rio Nilo Brasileiro, Rio da Integração Nacional. Este aí é o grande rio brasileiro. Mas o Nelson, Ana Beatriz, eles Rianté Tales, falei umas 1000 vezes, ele disse aí. Ruth Santos questiona São Francisco, é isso que eu quero, a participação no chat. Tudo bem, você ali naquela primeira aula ainda estava assim meio que dormindo, não tinha comido o beiju, o pão, qualquer coisa, mas agora está bem acordado, então vamos lá. O rio Amazonas, pessoal, ele provoca essa confusão porque ele é o maior rio, considerado o maior rio do mundo, aí tem essa questão com o Nilo, é o maior sem intervalo, enfim, é o grande rio, né? Mas ele não é um rio só brasileiro, ele nasce no Peru, o rio Amazonas. Bem, já o São Francisco é um rio genuinamente brasileiro, ok? Lembrando que o segundo rio do Nordeste é o rio aqui, Rio Grande dos Tapuias, Rio Punaré, ou seja, o Rio Parnaíba. Rio Parnaíba. Pela participação e quando quiserem, por favor, fique à vontade.
Fique à vontade. Por que eu citei o nome desse rio, Letícia? Para dizer a vocês o seguinte: este rio São Francisco será fundamental para o processo de ocupação do interior do Nordeste. Por quê? Haverá o deslocamento de uma atividade, a pecuária, e esse deslocamento para o interior se dará nas margens dos rios. Tanto, Letícia, que o rio São Francisco ficará conhecido também como o Rio dos Currais. O Rio dos Currais. A maior fazenda até hoje na América, ela começava aqui a sul de Salvador, e assim, e essa fazenda se estendia até o Maranhão. Era o maior latifúndio, incluindo as terras do Piauí. Era chamado de Engenho Casa da Torre, da família Garcia Dávila. Nós não estudamos mais, infelizmente, a história do Piauí, mas o Domingos Afonso Mafrense, um dos pioneiros na colonização, chegou ao Piauí como vaqueiro da família Garcia Dávila. Mas, infelizmente, são informações que vão ficando à margem da história. Daqui a pouco, com todo respeito, até mesmo professores, né, os professores que têm uma formação mais recente, terão dificuldade para entender a importância da pecuária, né, para o processo de colonização do Brasil, do Piauí, por exemplo, porque não se estuda mais isso, infelizmente. Infelizmente. Ok? Então, agradeço a todos aí pela participação e, então, veremos isso com o andar da programação. O que nós temos mais aqui? Bom, além dessa questão das bandeiras, das entradas, tivemos entradas e bandeiras, fazer distinção entre um e outro. Também tivemos o símbolo do bandeirismo, que é esse indivíduo aqui, o Domingos Jorge Velho, né? É tido aí como o maior dos maiores, né? Dos bandeirantes. Para muita gente, quem foi Domingos Jorge Velho? Um assassino, um grande matador de nativos. Para outros, um herói. Então, vai depender muito da questão da visão historiográfica. No positivismo, construiu-se o heroísmo do bandeirismo. Numa visão marxista, qual é o papel que ocupa o bandeirante? Assassino, matador. Enquanto aluno que está se preparando para o Enem, o que é que você precisa saber? Das duas. Ah, mas eu prefiro essa. É uma questão sua, de preferência, de opção. As ideologias você escolhe, sem nenhum problema. Eu digo, mas o conteúdo você precisa ter as diferentes vertentes dele. Tá bem? Professor, Olá, quero ouvi-la. Eu acho bom quando o povo participa. eu nunca entendi sobre as bandeiras. O que as bandeiras mesmo significavam, para que serviam? Quem está falando aí é Ruth Santos. Confere? Não é isso? Querida Ruth Santos, deixa eu te falar um negócio. Se chama de bandeiras. Bandeiras foi um conjunto de expedições que partiram de um determinado ponto da costa brasileira em direção ao interior do território. E o que elas buscavam? Na verdade, criou-se aí, dentro dessa questão ideológica, criou-se o mito do heroísmo dos bandeirantes. Bandeirantes eram heróis que desbravaram o território. Na prática, na real, como se diz hoje, quem eram os bandeirantes? Eram, Sabrina Lopes, os bandeirantes eles eram, em verdade, eram famintos. O que eram os bandeirantes? Eram pessoas que viviam em condições de miséria. Então, eles partiram por questão de sobrevivência. Tá bem? Qual foi o ponto de partida das bandeiras? O principal deles, ao menos. Isso aqui, ó. Professor, Olá. Oi, Ruth. no caso, os bandeirantes serviam, era tipo para matar os negros que fugiam, era mais ou menos assim, não lembro. Bom, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, quem eram eles? Veja, o movimento das bandeiras partiu de um ponto chamado São Vicente. São Vicente, interior no litoral de São Paulo. Por que São Vicente foi o núcleo irradiador inicial das bandeiras? Eu vou explicar isso para você com a maior satisfação. Por que São Vicente, São Paulo, acabou sendo esse núcleo irradiador? São Vicente, como você já estudou conosco,
foi a primeira vila do Brasil. São Vicente, no interior no litoral de São Paulo, estamos tá aqui. Foi a primeira vila do Brasil, tá bem? Eu vou interromper esse compartilhamento aqui para mostrar um outro para você, para entender melhor mesmo. Olha aqui, ó. Bom, tá aqui, São Vicente. Já fui buscar aqui para vocês. O que nós temos aqui? São Vicente foi um dos primeiros núcleos de povoamento, primeira vila do Brasil. O que aconteceu? O que aconteceu com São Vicente? São Vicente está aqui, está acompanhando Ruth, querida Ruth e os demais. Foi a primeira vila do Brasil, mas São Vicente passou a ter um problema. As condições, né, do solo em São Vicente era um solo muito... O relevo da região fazia com que boa parte da área fosse alagada. Então, era ruim para o cultivo da cana. Então, a população de São Vicente ela começa a ficar o quê? Abandonada. Para ter uma ideia, tinha anos que vinha um navio da Europa para abastecer São Vicente. Então, os vicentinos empobrecidos, eles começaram a pensar numa alternativa. O que fazer para sobreviver? Bom, aí veja só, o bandeirantismo, alguém tinha colocado no chat aí quando eu saí, o bandeirantismo ele viveu de ciclos. Teve o ciclo de pré-ação, o caça ao índio, que era pegar o índio para vender como escravo. Teve o ciclo de busca do ouro, chamado ouro de aluvião. Teve o de prospecção mineral, que foi a procura do ouro no Brasil Central, Minas, Goiás, Mato Grosso. E teve um que é o que deu essa imagem de muita violência, que foi o do sertanismo de contrato. E foi o responsável pela eliminação de quilombos e de povos tidos como violentos. Confere? No caso, professor, Pois eles não, seriam mercenários? Se ele seria o quê? Eles seriam mercenários, no caso aí? Do sertanismo de contrato, você pode classificá-los como assim, porque eles recebiam, né, eles eram contratados para executar uma missão. Olha, vamos destruir Palmares, em troca do quê? Sesmarias, ouro, é assim. Vamos destruir uma tribo que é muito resistente à ação da coroa portuguesa. Bom, nesse caso, você vai ganhar tanto. Então, ele se posiciona como tal. Perfeito? Então, foram ciclos do bandeirismo, e cada um teve uma consequência. Esse do sertanismo de contrato, por exemplo, destruiu o Quilombo dos Palmares. O de prospecção mineral, descobriu ouro no Brasil Central. Percebe? Então, foram ciclos, e cada um terá, lógico, que houve aquele também de pegar o outro aqui. Beleza mesmo. Retratado pelo Jean Debré, que é essa questão da escravidão indígena. Então, houve isso também, né? Uma ação de pegar índios para vendê-los como escravos. Também tinha isso. Foram vários momentos do bandeirantismo, mas o que é interessante é saber que os bandeirantes, eles eram, e aí tem um sério conflito com quem? Com os jesuítas, porque os jesuítas se opõem a esse tipo de pressão ao índio, aí começa, então, a conflitar jesuítas e os bandeirantes, jesuítas e os colonos, o jesuíta na defesa dos povos locais e os bandeirantes e colonos não. Então, são várias situações. Deixa eu ver se eu registrei uma outra aqui. Cadê você, Brasil? Então, muito interessante a sua participação quanto a essa questão dos bandeirantes. Tem uma imagem construída de herói, né, de heroísmo, mas, na real, os bandeirantes eram família de mestiços que partiam em busca de quê? De sobrevivência. Maria Cristine, gostei de sua participação também, querida. O do ouro foi um dos principais ciclos, chamado de prospecção mineral. Foram os bandeirantes que descobriram metais preciosos na América Espanhola. Professor, nós vamos estudar mineração? Ora, mas sim. Quer ver só? Já estou com o material prontinho para vocês. Aqui não tem esse lance, não. Cadê você? Cadê mais? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai dar certo. Vou mostrar agora.
Professor saiu de novo. Ah, não apareceu. Ah, beleza, Linda. É porque eu estava procurando esse outro aqui para mostrar para vocês. Tá bem? O Meet é muito legal, mas essa versatilidade, o Zoom é melhor para os compartilhamentos. O outro aqui demora mais um pouquinho. Mas vai dar certo. Já apareceu, não é isso? Já apareceu. Prefiro o Zoom, mas a galera aí, no geral, optou pelo Meet e a gente segue o que a maioria quer. É isso. Então, deixa-me ver. Peraí. Nós vamos ver que no período da mineração, que é o que será um conteúdo que vamos estudar com vocês, olha o que eu coloquei aqui. Olha o que foi colocado. Descoberta de ouro no Brasil Central. Bandeirismo paulista, entre 1690 e 1696. Será um conteúdo trabalhado com vocês brevemente. Percebe aí, a Cristine, essa relação entre o bandeirantismo e mineração? E aí depois virá todo o conteúdo, mineração, que mudou na colônia, desenvolvimento cultural, período pombalino, enfim, nós vamos viajar pelo Brasil. E iremos viajar pelo Brasil. Aliás, terminaremos nossa viagem nessa cidade aqui, Black Gold. É isso, está tudo no ponto já. É só chegar a oportunidade para que a gente possa fazer esse trabalho. Bom, tudo bem, pessoal? Você entendeu, querida Maria Cristine, Ruth, Ana Beatriz? É isso aí, ok? Vamos ver se eu consigo aqui as questões que eu tinha falado para vocês. Cadê? Primeira revisão. Vou compartilhar também aqui para vocês. Valeu, Ana Beatriz. Obrigado pela participação. A galera tá participando bem. Olha aqui, é a história na prática. Nós já comentamos até essa primeira questão aqui, eu acredito. Olha aí. Sobre as grandes... Já tínhamos comentado na primeira aula essas questões. Alguma, não? Me confirme aí, por favor. Isso é sobre o conteúdo que vocês farão prova. Alguém me informa, a prova de história será amanhã ou quarta-feira, por favor? É quarta-feira, professora. Quarta-feira, Brasil. Professor, Oi. no caso da sua prova e das outras mais, a gente vai ter que estudar ou é só para avaliar nossos conhecimentos? Como é que é? Aí, só um minutinho. A Maria Cristina disse que é amanhã e depois tem quarta. E aí, Estou dormindo. é quarta ou amanhã? Qual o assunto da prova, rapaz? Eu nem lembro. Diz aí o Fagner, canta canteiros para nós. Rapaz, esse de Daci esse ano tem muitos artistas. É o Fagner, Roberto Carlos, é isso aí. Nelson Ned, rapaz, é só artista. Valeu, galera legal. A prova é quarta. Meu grande amigo Fagner, o conteúdo é este: expansão marítima europeia, grandes navegações, período pré-colonial, aquela questão de pau-brasil. Até mandei esse slide para vocês, do 2. Tudo bem, Maria Cristine? Maria Cristine disse que se confundiu. Não há nenhum problema. No have problem. No have problem. Então, tá tranquilo a prova. Alguém perguntou se é para avaliar. Bem, a verdade, o melhor é você participar da prova. Eu sugiro a você que não perca uma prova, a não ser que seja algo assim intransponível, que você não possa, de fato, superar. Mas procure participar das atividades, porque o que a gente percebe no final do ano é que muitos alunos, às vezes, olha, eu não pude fazer nenhuma das provas, como é que eu faço? Não é assim. Então, o ideal é que você procure fazer, participar,
Por exemplo, nós temos 83 alunos agora, que participam dos 83. Então, ele vai avaliar apenas o conhecimento dos alunos em relação ao assunto que foram passados. Sim, essa prova é com base no, por exemplo, não era para estarmos estudando agora a República. Como nós estamos estudando é Brasil Colônia, eu tive que fazer a prova de Brasil Colônia, sobre esse conteúdo aí. Valeu, Nelson? É isso aí mesmo. É isso aí. Vamos ver se está possível comentar uma questão. Rapaz, João de Deus diz que não sabe de nada. Esse já é o começo, João de Deus, porque você precisa saber. Quando você conclui que não está sabendo, este é o primeiro momento, é etapa zero, vamos dizer assim. Por quê? Porque você já está sabendo que precisa saber. Você assistiu todas as aulas, você teve acesso aos slides, você estudou este conteúdo ano passado, a gente precisa saber onde está ou onde estão as deficiências para que possamos corrigir. Não podemos ficar inerte. Não. Vamos em busca de outra coisa. Quando você responder a prova, nós vamos ter também o desempenho de cada aluno. E aí nós vamos atacar naquilo que for mais necessário. Eu não vi nenhum slide. Não estava estudando por conta de que, filho? Manda aí, completa Brasil. Pegava o assunto e pesquisa. Isso no ano anterior, como é que é? Não entendi. Se você depois puder entrar em contato comigo, inclusive tem meu contato aí, no privado, e explicar um pouco melhor. Muito bem. Mas agora você está tendo a oportunidade de assistir às aulas, de ter tantas explicações, procurar participar. Este ano também é um ano de muita compreensão. Nós sabemos que vocês ficaram com muita dificuldade no ano passado. Uma série de problemas ocorreram. Tem escolas que, infelizmente, nem aula está tendo. Os alunos continuam fazendo tarefa, isso é um problema seríssimo, né? Mas, nesse momento, pessoal, na minha percepção, a preocupação primeira que nós temos que ter é com a vida. Este é o projeto maior, pelo menos é este, a vida, estarmos vivos, porque a partir daí a gente recupera conteúdo que não foi visto, pode adiar compromisso, mas precisamos estar vivos. Para qualquer estratégia que escolhermos, então a vida em primeiro lugar, cuidemos-nos. Ok, João de Deus? Dará tudo certo. A história não é para complicar, a história será um facilitador, principalmente para aqueles que estão efetivamente comprometidos. Ok? Tudo bem, João de Deus? Faça aí uma devolutiva para eu saber se você entendeu o que falei, estamos em sintonia. Me diga aí, grande amigo. Valeu. Aí sim, rapaz. É isso. Ruth Santos, tudo bem? Maria Cristina, tudo bem? Lucília Castro, tudo bem? Mariana Silva de Souza, tudo bem? Vamos aqui, olha, eu quero ver se eu comento pelo menos uma questão com vocês aqui, se é que eu não fiz ainda. Olha, uma questão típica de prova. É uma da SPSEX, AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras, 2020. Muitos europeus acreditavam que, em direção ao sul, o mar seria habitado por monstros e estaria sempre em chamas. Se arriscassem cruzar o Oceano Atlântico, à época conhecido como Mar Tenebroso, iriam se deparar com o fim do world. Mesmo assim, os portugueses lançaram as grandes navegações no final do XV. Havia todos os fatores conspiravam contra as navegações, mas eles se lançaram. Então, considerando que, olha aí, a questão que é apenas causas que levaram à expansão marítima portuguesa. O item 1, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos foi em 1453, embora os portugueses já tivessem iniciado as grandes navegações, a tomada de Constantinopla força a busca de novas rotas. Então, mesmo que não foram só para os portugueses, mas contribuíram para outras regiões, ou seja, a necessidade de encontrar um novo caminho, no caso, uma rota marítima para chegar ao Oriente. Corretíssimo. A criação da Companhia das Índias Ocidentais, isso aí não tem nada a ver, foram os holandeses. A existência de um poder centralizador e de um Estado unificado, de um poder centralizador e de um Estado unificado. Corretíssimo. Nós falamos isso no primeiro slide. Primeiro fator que é responsável pelo processo de expansão portuguesa, a centralização precoce do poder político. E aí, por fim, nós temos o quê?
A descoberta da imensa mina de prata em Potosí pelos lusitanos não tem nada a ver, porque o Potosí ficava na região Peru-Bolívia, pertencia à Espanha. A invenção da bússola pelos portugueses na escola de Sagres. Existiu a escola de Sagres, mas a invenção da bússola não foi pelos portugueses. A bússola foi uma invenção chinesa. Então, nessa questão, o aluno de Daciano marcaria para acertar 1 e 3, portanto, letra B, de Brasil. Não é fácil. E mais uma para concluir. No início do século XV, os portugueses iniciaram um processo de expansão marítima que se tornou conhecido posteriormente como grandes navegações. Esse processo foi resultado de um conjunto de fatores políticos, econômicos e científicos. Sobre a ciência e as grandes navegações, é correto afirmar que estavam ligadas ao desenvolvimento econômico das comunidades pesqueiras do litoral do Mar Egeu. Mar Egeu? Isso, Mar Egeu, o mar mais próximo de Portugal, o mar Mediterrâneo. Ali, via Estreito de Gibraltar, vou levá-los lá, não tem nada a ver com o Mar Egeu. Letra B, o desenvolvimento científico era considerado um empecilho para os navegadores, pois estes acreditavam que a Terra era plana. Na verdade, amigo, o que era dito? A ciência, ela acabou se tornando um aliado, porque foi com a ciência que vieram novas embarcações, com a ciência veio o canhão para armar o navio, para combater as bestas feras do Atlântico. Então está errado. Letra C, as viagens foram favorecidas por invenções tais como as caravelas, navios rápidos, versáteis de fácil manobra, que podiam navegar, inclusive, com ventos contrários. É isso aí. Os grandes cientistas do período se afastaram dessa empreitada, pois, sob o comando da Igreja Católica, dedicaram-se às grandes questões teológicas de sua época. Falso. A experiência dos povos americanos foi decisiva para o desenvolvimento científico de instrumentos de localização e de embarcações apropriadas para, cadê você, as viagens. Isso é falso. Essas embarcações foram desenvolvidas na própria Europa. Portanto, questão número 2, corretamente, você de Daciana marca letra C. E aí agora eu vou voltar aqui, porque estamos chegando ao final, vou já entrar na outra sala, a e B, mas para dizer assim, ó, não vá se preocupar se você foi bem ou não foi bem na prova. Faça a prova. Depois nós vamos ver isso. Será de compreensão. Não vá ficar com essa preocupação, meu Deus, será que não? A prova de história não será uma tortura. Nós vamos fazer uma avaliação de fato, como é que vocês estão. Fiquem tranquilos. Essa é a ideia. Tá bem, pessoal? Então, boas provas a vocês. Na sexta-feira estamos com esse problema de horário, mas certamente na segunda-feira, essa está confirmada, estaremos de volta. A todos vocês, um abraço. Meu bom final de boa semana. Consequentemente, bom final de semana. Cuidem-se em primeiro lugar. Antes da prova, antes de qualquer coisa, cuide-se, cuide de si. E cuide também de quem você ama. Valeu, grande cantor cearense, Fagner. Um abraço, grande amigo. Ruth, valeu. Tudo de bom, pessoal. Saúde e paz para todos nós. Tchau. Valeu. Valeu, Rian Tales.